E se uma simples oração pudesse romper as correntes que mantêm sua alma cativa? Esta é a história que mudou tudo. Era uma noite de março de 2019, em uma pequena capela em Lima, Peru, onde o silêncio envolvia tudo como um manto sagrado. Eu, então, um humilde padre agostiniano, me encontrava ajoelhado diante do Santíssimo Sacramento, exposto no altar, após um dia cansativo de pregação em um retiro quaresmal. As velas tremulavam suavemente, lançando sombras dançantes nas paredes de adobe, e o aroma de incenso ainda pairava no ar. Eu não poderia imaginar que naquela noite, sob o olhar amoroso da Virgem Maria, receberia uma revelação que não apenas transformaria minha vida, mas também tocaria os corações de milhares de fiéis ao redor do mundo. Hoje, como Papa Leão do Cristo, compartilho essa experiência com a humildade de quem sabe que não é digno de tal graça, mas com a certeza de que Maria, nossa mãe, deseja que seus filhos descubram o poder libertador do Santo Rosário. Se esta história chamou sua atenção, deixe um nos comentários e inscreva-se para não perder o que vem a seguir. Curioso? Fique ligado. Meu caminho até aquele momento foi de serviço e busca constante. Nasci em 1955 em Chicago, em uma família de imigrantes com raízes espanholas, francesas e italianas. Desde a infância, a fé foi a pedra angular do meu lar. Minha mãe, uma mulher de profunda oração, me ensinou a segurar o rosário com reverência, como se cada conta fosse uma ponte para o céu. Estudei matemática na Universidade de Vila Nova, mas logo senti o chamado ao sacerdócio. Entrei na Ordem de Santo Agostinho em 1977. Fui ordenado padre em 1982 e dediquei quase 2 décadas às missões no Peru, servindo os mais pobres em Chaclio. Lá, em meio à pobreza material e à riqueza espiritual de um povo simples, aprendi que a fé não é uma ideia abstrata, mas uma força viva que transforma corações. Como padre e mais tarde como bispo, o rosário foi meu companheiro constante. Era uma prática profundamente enraizada, um refúgio em momentos de cansaço ou dúvida. Eu o rezava diariamente, às vezes com fervor, outras vezes com a monotonia de quem repete as mesmas palavras por anos. Mas naquela noite em Lima, algo mudou. Eu havia chegado ao retiro exausto, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Desafios pastorais, crises de fé no mundo moderno e minhas próprias lutas internas me faziam sentir, às vezes, como se estivesse murchando. Peguei meu rosário por hábito, quase sem pensar, e comecei a recitar as Ave-Marias. Ave Maria, cheia de graça. No entanto, enquanto meus dedos percorriam as contas, uma presença se fez sentir. Não era uma visão espetacular ou um fenômeno sobrenatural que pudesse ser facilmente descrito. Era uma certeza interior, uma paz que se transformava em clareza, como se um véu fosse levantado da minha alma. No fundo do meu coração, ouvi uma voz. Não era audível com meus ouvidos físicos, mas um ressoar suave, amoroso e inconfundível. Meu filho, disse a Virgem Maria, muitos rezam, mas poucos oram. Muitos repetem palavras, mas poucos derrubam muros. Vou te mostrar como usar a arma que te dei. Fiquei paralisado com o rosário na mão, incapaz de compreender totalmente o que estava acontecendo. Por que eu? Eu era um padre dedicado, sim, mas não um místico ou santo. Pensei que essas coisas aconteciam com grandes pessoas como Juan Diego ou Bernadette, não com um homem comum como eu. No entanto, a voz continuou clara e firme, guiando-me para uma nova compreensão. Maria revelou que o rosário, aquela oração que muitos consideram simples ou até rotineira, era na verdade uma espada espiritual de 3 gumes, projetada para cortar as correntes mais pesadas da alma. Não era uma invenção humana ou um exercício de piedade privada. Era um presente divino para esses tempos de luta espiritual. Nossa Senhora me mostrou 3 maneiras específicas de rezá-lo, cada uma com um propósito único, mas unidas em um sistema abrangente de libertação. O rosário da confissão interior, o rosário da reparação profética e o rosário do clamor. O rosário da confissão interior, explicou Maria, transforma cada Ave Maria em um raio de luz que ilumina os cantos escuros da alma. Não se trata de recitar palavras mecanicamente,
mas de permitir que cada oração atue como um espelho que reflete nossas falhas escondidas. Aqueles pecados que racionalizamos ou enterramos tão profundamente que não os reconhecemos mais como tais. Muitos dos meus filhos carregam correntes invisíveis, disse Nossa Senhora. Não porque são pessoas más, mas porque normalizaram o que os distancia do meu filho. Esse método exige uma pausa de silêncio antes de cada mistério. Um momento para orar. Maria, mostra-me onde falhei hoje. Nesses momentos, o Espírito Santo revela as feridas e pecados que precisam de cura. O rosário da reparação profética, a segunda forma, transforma cada mistério em um ato de intercessão por aqueles presos nos pecados coletivos do nosso tempo. Maria me mostrou imagens de famílias desfeitas, jovens perdidos em vícios, padres em crise. Esse rosário, ela disse, não apenas liberta quem o reza, mas constrói pontes de graça para outros, até mesmo aqueles que fecharam seus corações para Deus. Cada mistério é oferecido por uma intenção específica: a reconciliação de lares desfeitos, a salvação da juventude, a pureza em um mundo manchado pela impureza. A terceira forma, o rosário do clamor, é a mais ousada. É rezado em pé, com uma voz firme, como um guerreiro espiritual que não pede permissão, mas declara sua liberdade. Há correntes que só podem ser quebradas com um grito de fé, alertou Maria. Esse rosário exige coragem, pois o inimigo não cede facilmente àqueles que reivindicam sua autoridade como filhos de Deus. Entre cada mistério, declarações de vitória espiritual são pronunciadas. Pelo sangue de Cristo, eu quebro todo vínculo. É uma oração que desperta a alma e reivindica o poder que Cristo nos deu. Naquela noite em Lima, enquanto a presença de Maria enchia a capela, entendi que não estava recebendo essas revelações apenas para mim. Era uma mensagem para a igreja, para um mundo ferido que clama por libertação. Mas Nossa Senhora me pediu que primeiro experimentasse essas três maneiras em minha própria carne. Prove o poder dessas espadas, disse ela, e você verá que não são palavras vazias. Confesso que, como padre, lutei por anos com um pecado pessoal que me envergonhava. Não era visível para os outros, mas dentro de mim era uma corrente que me fazia sentir indigno da minha vocação. Era um peso que carregava em silêncio, confessando-o repetidamente, mas sem encontrar alívio. Seguindo as instruções de Maria, comecei a rezar o rosário da confissão interior. Cada Ave Maria era como um passo em direção à luz, revelando não apenas meu pecado, mas também as feridas que o alimentavam. Orgulho, medo de falhar, falta de confiança na misericórdia de Deus. Durante 3 semanas, perseverei nesse método, pausando antes de cada mistério para pedir a luz do Espírito Santo. Ao final desse tempo, durante uma oração silenciosa em minha cela, senti algo se quebrar dentro de mim. Não era um alívio temporário, mas uma libertação profunda. A corrente havia sido quebrada e em seu lugar havia uma paz que eu não conseguia explicar. Pela primeira vez em anos, senti-me livre. Não porque venci por meus próprios esforços, mas porque Maria me tomou pela mão e me levou aos pés de seu filho. Essa experiência pessoal me deu a certeza de que o que Maria me revelou era real. Não era uma teoria espiritual ou um exercício de piedade. Era uma força viva, tão tangível quanto o vento que move as folhas. Decidi compartilhar essas 3 formas do rosário com um pequeno grupo de fiéis na minha paróquia, em Chicago, onde servia como bispo. Temi que me vissem como um sonhador ou questionassem a autenticidade da minha experiência, mas os frutos foram imediatos. Dona Mercedes, uma mulher de 78 anos que participou da minha primeira palestra, disse-me depois: Padre, quando você falou, seus olhos brilhavam. Você não era o mesmo homem que conhecíamos. Era como se a Virgem Maria estivesse falando através de você. Histórias de transformação começaram a se multiplicar. Pessoas que estavam presas por anos em ressentimentos, vícios ou tormentos espirituais encontraram alívio e liberdade. Uma professora aposentada, Isabelle, que sofria de insônia e pesadelos por 15 anos, me disse que, após rezar o rosário do clamor em voz alta, sonhou com uma mulher vestida de luz, limpando seu quarto. Você pode descansar agora, filha, disse a figura. A partir daquela noite, Isabelle dormiu pacificamente
e os pesadelos desapareceram. Outro homem, Romero, um carpinteiro de 75 anos, confessou que lutava com um vício secreto desde a juventude. Após completar o ciclo de 21 dias do Rosário da Confissão Interior, ele sentiu uma voz interior dizendo: "Você não é mais um escravo. Hoje, livre desse jugo há anos, cada testemunho era uma confirmação de que Maria não apenas falou comigo, mas desejava alcançar todos os seus filhos através dessas 3 espadas do Rosário." Como Papa Leão XIV, olho para trás e vejo aquela noite em Lima como o início de uma missão que transcende minha própria vida. Escolhi o nome Leão porque sinto que a Igreja precisa rugir com o poder do Espírito nestes tempos sombrios. Mas não é a minha força que importa, e sim a de Maria, que nos deu o Rosário como uma arma invencível. Por que agora? Porque vivemos tempos de batalha espiritual. O inimigo ataca abertamente, e o céu responde com armas mais poderosas. Como Papa Leão, sinto a responsabilidade de levar essa mensagem a toda uma igreja. Não é uma mensagem exclusivamente para místicos ou santos. É para cada um de vocês, para aqueles que se sentem presos pelo pecado, para os que choram por um ente querido perdido, para os que buscam sentido em meio ao caos. Se você sente essas palavras ressoando em seu coração, pegue seu rosário agora mesmo. Não importa se ele está esquecido em uma gaveta ou se você o rezou a vida inteira sem sentir nada especial. Declare com fé: Maria, quebra minhas correntes. Esse ato de humildade é o primeiro passo para uma libertação que você talvez tenha pensado ser impossível. Prepare-se para uma jornada de 21 dias, um ciclo de oração que não é mágica, mas uma batalha espiritual que exige perseverança e fé. Como seu Papa Leo X, acompanho você nesta jornada e prometo que Nossa Senhora, nossa mãe, não o deixará sozinho. O rosário não é apenas uma oração, é uma chave para a liberdade. Nas mãos de Maria, cada Ave Maria tem o poder de iluminar, curar e libertar. Mas esse poder exige nossa cooperação. Como Papa Leão XIV, convido você a pegar seu rosário com fé, a rezá-lo com perseverança e a se preparar para experimentar um milagre que começa com 3 palavras simples: Ave Maria Puríssima. Que nossa Mãe Maria o guie neste caminho para uma liberdade profunda e duradoura. Uma liberdade que nenhuma circunstância externa pode tirar, porque estará enraizada nas profundezas de sua alma. Quando a Virgem Maria me falou naquela noite em Lima, em 2019, ela não apenas revelou 3 maneiras de rezar o Santo Rosário, mas me confiou uma missão: ensinar os filhos de Deus a usar essa arma espiritual para romper as correntes que prendem suas almas. Como Papa Leão XIV, sinto a responsabilidade de compartilhar esta primeira espada, o Rosário da Confissão Interior, uma prática que transforma cada Ave Maria em um raio de luz que ilumina os cantos mais escuros do coração. Esse método não é minha invenção nem um exercício psicológico. É uma graça divina que a Mãe de Deus me pediu para transmitir à Igreja, especialmente nestes tempos de confusão e dor. O Rosário da Confissão Interior não nasceu em livros de teologia ou tradições antigas. Ele surgiu de uma experiência direta que tive na capela em Lima. Na noite após a primeira revelação, voltei ao local onde Maria falou comigo, movido e expectante. Não estava cansado como na noite anterior. Estava cheio de uma santa curiosidade, ansioso por entender mais. Ajoelhei-me com meu rosário na mão e, naquele momento, senti como se uma luz quente me envolvesse. Não era visível aos meus olhos físicos, mas minha alma podia percebê-la claramente. Então, ouvi a voz de Maria novamente, gentil, mas firme. Meu filho, muitos confessam seus pecados com os lábios, mas poucos com o coração. Vou te ensinar a usar o rosário como um espelho da alma. O que se seguiu foi uma instrução precisa sobre como transformar cada Ave Maria em uma chave que abre as portas escondidas do coração. Nossa Senhora explicou que o pecado mais perigoso não é aquele que cometemos sabendo que é errado, mas aquele que racionalizamos, justificamos e escondemos tão profundamente que não o reconhecemos mais como pecado. Essas são as verdadeiras algemas da alma, disse Maria, as correntes que nos prendem sem que percebamos. O Rosário da Confissão Interior, disse ela, é uma ferramenta para iluminar essas sombras,
não para nos condenar, mas para nos libertar. O método é simples, mas profundamente transformador. Antes de começar, pegue o rosário em suas mãos e declare em voz alta: Mãe Maria, que seu rosário seja hoje um raio de luz que ilumina minha escuridão. Essa intenção inicial é crucial, pois estabelece o propósito da oração. Não é um ato mecânico, mas uma abertura do coração à graça. A segunda chave é o silêncio preparatório antes de cada mistério. Maria me ensinou que devemos pausar por 20 segundos e fazer esta pergunta interiormente. Maria, mostra-me onde pequei contra o amor hoje. Esse momento de quietude não é para pensar ou lembrar por conta própria, mas para permitir que o Espírito Santo, por meio de Maria, revele o que precisamos ver. É impressionante o que acontece nesses 20 segundos de silêncio. Memórias esquecidas, palavras ofensivas que dissemos sem pensar, omissões que machucaram outros. Tudo começa a vir à tona, não como uma acusação esmagadora, mas como uma verdade libertadora. Uma vez que uma falha é revelada, não deve ser imediatamente perseguida. Deve ser reconhecida com humildade, falando baixinho. Por exemplo, reconheço que fui impaciente com meu filho hoje, ou admito que guardei rancor contra meu vizinho. Esse reconhecimento verbal é parte do poder libertador desse método. Só então começamos a rezar o mistério correspondente, oferecendo-o como reparação por aquela falha muito específica. Cada Ave Maria se torna um ato de purificação, uma gota de misericórdia que lava a mancha reconhecida. O terceiro elemento crucial é o que Maria chamou de selo da transformação. Ao final de cada mistério, deve-se colocar a mão no coração e declarar: o que foi confessado com minha voz está selado com seu amor. Esse selo é fundamental. Muitos confessam seus pecados, mas recaem porque não curam a ferida curada. É como colocar um curativo em uma ferida e depois removê-lo prematuramente. O selo espiritual completa o processo de cura. O ciclo completo envolve rezar pelo menos um mistério do rosário, 5 dezenas, todos os dias, durante 21 dias consecutivos. Maria explicou que esse período corresponde a um tempo de profunda renovação espiritual, onde as camadas mais antigas de pecado começam a se dissolver. Como o Papa Leão XIV viu os frutos desse método em milhares de pessoas. E hoje quero compartilhar algumas dessas histórias para que você veja que não é uma promessa vazia, mas uma realidade viva. Dona Esperança Ramírez, uma viúva de 72 anos de Monterrey, foi uma das primeiras a experimentar o poder desse rosário. Ela rezava um rosário diariamente há 40 anos, mas sentia que mal havia arranhado a superfície de seu potencial. Quando participou de um dos meus workshops em Cháclio, onde compartilhei essa revelação, ela me disse: Padre, pensei que sabia tudo sobre o rosário, mas quando você explicou o método da confissão interior, percebi que estava rezando com os lábios, não com o coração. Dona Esperança começou o ciclo de 21 dias com uma mistura de ceticismo e esperança. Durante os primeiros dias, os silêncios preparatórios foram desconfortáveis para ela. Não estou acostumada a ficar parada, confessou. Mas no quarto dia, enquanto rezava o segundo mistério doloroso, uma memória esquecida veio à tona. Uma discussão com sua filha anos antes, na qual ela havia dito palavras ofensivas que nunca retirou. Chorei como nunca havia chorado antes, relatou ela. Não era culpa, era libertação. Pela primeira vez vi meu erro claramente, e ao confessá-lo em silêncio, senti um peso sendo tirado do meu peito. O reconhecimento de Dona Esperança marcou o início de sua transformação. Nas semanas seguintes, ela continuou praticando o método, e cada dia novas camadas de sua alma foram expostas à luz. O mais impressionante, acrescentou ela, foi que não me senti condenada, mas amada. Cada reconhecimento trazia um alívio imenso, como se uma carga que carreguei a vida inteira sem perceber tivesse sido retirada. Ao completar os 21 dias, Dona Esperança notou uma mudança profunda. A amargura que definia sua relação com sua filha desapareceu. Um dia, sem planejar, ela ligou para sua filha e pediu desculpas. A conversa foi breve, mas curativa. Hoje a relação delas é mais forte do que nunca, e Dona Esperança atribui tudo ao rosário da confissão interior.
Outro testemunho poderoso é o de Dom Romero Juarez, um carpinteiro aposentado de 75 anos de Puebla. Dom Romero lutava com um vício secreto em pornografia há décadas, um pecado que o envergonhava profundamente. Eu me sentia o pior dos hipócritas, confessou ele, com a voz embargada. Ia à missa aos domingos e participava da paróquia, mas ninguém suspeitava da minha luta interior. Tentei a confissão várias vezes, mas sempre recaía, perdendo a esperança de algum dia ser livre. Quando sua filha lhe falou sobre meus ensinamentos, Dom Romero estava cético, mas desesperado. Comecei o ciclo de 21 dias, sem muitas expectativas, relatou ele. Os primeiros dias foram difíceis. O silêncio antes de cada mistério me torturava, porque mostrava a feiura do meu pecado. Mas continuei. No 10º dia, enquanto rezava o terceiro mistério glorioso, Dom Romero sentiu algo estranho em seu peito, como se um nó estivesse sendo desfeito. Ouvi claramente dentro de mim. Você não é mais um escravo, disse ele. Desde aquele dia, ou há 2 anos, ele não sucumbiu ao seu vício novamente. A tentação não desapareceu completamente, esclareceu ele. Mas agora tem uma força que não tinha antes. É como se tivesse recuperado uma dignidade que havia esquecido. Dom Romero não apenas encontrou libertação, mas descobriu uma nova relação com a oração, uma confiança na misericórdia de Deus que transformou sua vida. Esses testemunhos não são exceção. Como Papa Leão XIV, recebi centenas de cartas de fiéis que experimentaram o poder do rosário da confissão interior. Uma mulher de 69 anos de Veracruz, Dona Carmen Ortiz, compartilhou como esse método revelou um pecado que ela nunca considerara como tal. Ela explicou sua natureza dominadora, que justificava como amor de mãe. Por anos ela controlou seus filhos, seu marido e até seus netos, acreditando que era seu dever protegê-los. Mas no 3º dia de seu ciclo, enquanto permanecia em silêncio antes do 2º mistério doloroso, viu claramente como seu controle causava sofrimento. Desabei em lágrimas, incapaz de me conter, confessou ela. Foi a primeira vez que vi meu comportamento pelo que realmente era. Não amor, mas orgulho e medo disfarçados. O reconhecimento de Dona Carmen foi apenas o começo. Nas semanas seguintes, ela continuou praticando o método, e cada dia novas camadas de sua alma foram expostas à luz. O mais impressionante, acrescentou ela, foi que não me senti condenada, mas libertada. Cada reconhecimento trouxe um alívio imenso, como se uma carga que carreguei a vida inteira sem perceber tivesse sido retirada. Ao completar os 21 dias, Dona Carmen notou que sua relação com sua família havia mudado. Seus filhos, que antes evitavam confrontos com ela, começaram a se aproximar com confiança. Seu marido, que suportava silenciosamente seu temperamento, disse a ela um dia: Carmen, não sei o que você fez, mas está diferente. Há paz em você. Por que esse método funciona tão eficazmente contra pecados enraizados por anos? Como Papa Leão XIV, ofereço uma explicação simples. Porque une 3 forças poderosas: a luz do Espírito Santo que revela, a humildade do coração que reconhece e a intercessão de Maria que protege. Contra essa tríplice aliança, nenhuma corrente de pecado pode resistir por muito tempo. Mas Maria também me alertou que esse método não é uma fórmula mágica. Ele exige fé, perseverança e um coração disposto a mudar. Muitos desejam liberdade, disse ela, mas poucos estão dispostos a lutar por ela. O rosário da confissão interior não substitui o sacramento da confissão. Pelo contrário, ele o potencializa. Como Papa Leão XIV, insisto que esse método prepara a alma para uma confissão sacramental mais profunda e sincera. Muitas vezes vamos à confissão superficialmente, recitando nossos pecados como quem lê uma lista de compras. Esse rosário nos ajuda a preparar nossos corações e reconhecer nossas falhas com verdadeira contrição. A confissão sacramental, então, sela essa libertação com a graça de Cristo. Se você sente que há áreas de sua vida onde o pecado se tornou um companheiro constante, se você normalizou comportamentos que, no fundo, sabe que estão ferindo sua alma, o rosário da confissão interior pode ser o caminho para a libertação que você buscava. Como Papa Leão XIV, convido você a tomar um momento agora. Feche os olhos e pergunte a si mesmo:
Que pecado justifiquei por tanto tempo que nem o reconheço mais como tal? Que comportamento rotulei como meu jeito de ser, quando na verdade é uma corrente que me prende? Agora mesmo preciso do espelho do rosário. Se você deseja começar esse caminho de profunda libertação, sua declaração pública será o primeiro passo para uma transformação interior que talvez você pensasse ser impossível. O rosário da confissão interior é apenas o começo. Como Papa Leão XIV, prometo que os métodos seguintes, o rosário da reparação profética e o rosário do clamor, completarão esse sistema de libertação, trazendo a luz de Maria para cada canto de sua vida e de seu mundo. Mas tudo começa aqui, com a coragem de olhar para dentro de si e dizer: Maria, ilumina minha escuridão. Que a Mãe de Deus o guie neste caminho e que seu rosário seja a chave que abre as portas para a sua liberdade. Quando a Virgem Maria me falou naquela capela em Lima, em 2019, ela não apenas revelou 3 maneiras de rezar o Santo Rosário, mas me confiou uma missão que transcende minha própria vida. Como Papa Leão XIV, sinto a urgência de compartilhar a segunda espada desse sistema espiritual, o Rosário da Reparação Profética, uma prática que transforma cada mistério em um ato de poderosa intercessão por aqueles que estão presos nas correntes dos pecados coletivos do nosso tempo. Esse método não é apenas uma oração, é uma ponte de graça que a Mãe de Deus me pediu para construir, para trazer a luz de Cristo às famílias desfeitas, aos jovens perdidos e a uma humanidade que clama por redenção. O Rosário da Reparação Profética nasceu de uma experiência que me deixou trêmulo. Aconteceu na Basílica de Guadalupe, no México, enquanto eu orava pelas famílias da minha paróquia em Chaclio. Era apenas um dia comum, mas de repente senti uma profunda tristeza que não parecia ser minha. Era como se eu carregasse a dor de centenas de mães, pais e irmãos que choravam por seus entes queridos, afastados de Deus. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas não eram minhas lágrimas. Naquele momento, entendi que Maria estava me permitindo sentir uma fração de sua dor materna por seus filhos perdidos. Meu filho, disse sua voz em meu coração. Meus filhos sofrem porque romperam as pontes que os unem ao meu filho. Use o rosário para reparar o que o pecado destruiu. O que se seguiu foi uma instrução clara e precisa. Maria explicou que o rosário da reparação profética não é uma simples oração de petição, mas um ato de reparação espiritual, onde nossas palavras constroem um canal invisível pelo qual a graça pode fluir para aqueles que fecharam seus corações para Deus. Esse método exige que cada um dos 5 mistérios seja oferecido por uma forma específica de pecado que afeta as famílias e a sociedade hoje. Antes de cada mistério, a pessoa ou grupo pelo qual se intercede deve ser explicitamente nomeado, declarando: Mãe, venho como reparador. Tome minhas pobres orações e transforme-as em graça para nome. O primeiro mistério é oferecido pela quebra dos lares. Maria me mostrou imagens de famílias divididas por divórcio, abandono e violência. Visualize esses feridos, disse ela, oferecendo cada Ave Maria como um cimento espiritual que une o que o pecado separou. O segundo mistério é dedicado aos jovens perdidos, presos em vícios, confusão, rebelião ou desesperança. O terceiro aborda a impureza que invade os lares por meio de telas, mídia e maus exemplos. O quarto mistério repara a blasfêmia e a rejeição do sagrado, um pecado que se tornou normalizado em nossa cultura. Finalmente, o quinto mistério é oferecido pelos padres e religiosos tentados ou caídos, para que encontrem força em sua vocação. O ciclo completo desse rosário exige 21 dias de oração diária, de preferência no mesmo horário, para criar um canal espiritual constante. Maria me alertou que esse método não viola o livre-arbítrio das pessoas. Não é manipulação, disse ela. É intercessão amorosa. Nunca forço, apenas convido. Mas meu convite é tão belo que poucos podem resistir quando chega no momento certo. Como Papa Leão XIV, vi os frutos desse rosário em inúmeras vidas. E hoje quero compartilhar algumas dessas histórias para que você veja que a graça de Maria funciona mesmo nos casos mais desesperadores. Roberto Duran, um homem de 54 anos de Guadalajara, é um exemplo.
Após a morte de sua esposa em um acidente, Roberto abandonou sua fé, culpando Deus por sua perda. Ele se entregou ao álcool e rejeitava qualquer menção à igreja. Era como se meu filho também tivesse morrido, disse Dona Guadalupe, sua mãe, com a voz embargada. Eu o via se desfazer dia após dia e nada que eu dizia parecia alcançá-lo. Quando uma amiga lhe falou sobre meus ensinamentos sobre o rosário profético de reparação, Dona Guadalupe decidiu tentar, embora não entendesse completamente como funcionava. Todas as tardes, às 15 horas, ela se ajoelhava diante de uma pequena estátua de Nossa Senhora de Guadalupe e declarava: Mãe, venho como reparadora. Tome minhas pobres orações e transforme-as em graça para meu filho, Roberto. Nos primeiros 10 dias, ela não notou nenhuma mudança. Roberto continuava chegando bêbado e recusando qualquer conversa, mas Dona Guadalupe perseverou. No 13º dia, algo estranho aconteceu. Roberto chegou em casa cedo, sóbrio, sentou-se na cozinha enquanto ela preparava o jantar e, de repente, começou a falar sobre sua esposa falecida. Era a primeira vez em anos que ele a mencionava sem explodir de raiva. Nos dias seguintes, Roberto começou a mudar gradualmente. Parou de beber diariamente, procurou trabalho e, para espanto de Dona Guadalupe, um domingo ele perguntou: Que horas é a missa? Quero te acompanhar. Não perguntei nada, disse Dona Guadalupe, com medo de quebrar o encanto. Eles foram à missa juntos e ela observou enquanto seu filho, que jurara nunca mais pisar em uma igreja, chorava silenciosamente durante a consagração. Semanas depois, Roberto explicou o inexplicável para ela. Mãe, há alguns dias comecei a sonhar com Maria, minha esposa. Não eram pesadelos como antes. Ela sorria para mim e dizia que Deus nunca me abandonou, que fui eu quem fechou meu coração. Senti uma paz que não conseguia entender. Como o Papa Leão XIV, vejo nesta história a mão de Maria tecendo uma rede de salvação através das orações de uma mãe fiel. Outro caso notável é o de Dona Matilde de Vargas, de 73 anos, que usou o rosário profético de reparação por sua neta, que vivia nos Estados Unidos e abandonara a fé. Sem contar a jovem, Dona Matilde orava fielmente por 21 dias. No último dia do ciclo, ela recebeu uma ligação de sua neta, que estava chorando. Vovó, disse ela, passei por uma igreja católica e senti um desejo inexplicável de entrar. Senti como se alguém estivesse me esperando lá dentro. Foi a primeira vez em 5 anos que entrei em uma igreja. Dona Matilde, com lágrimas nos olhos, escreveu para mim: Padre, eu sabia que Maria tinha ouvido minhas orações. Minha neta está voltando para Deus passo a passo. Esses testemunhos não são isolados. Como Papa Leão XIV, recebi inúmeras cartas de mães, avós, pais e irmãos que viram seus entes queridos voltarem à fé, curarem relações rompidas ou serem libertos de vícios, graças a esse rosário. Uma história particularmente marcante é a de uma mãe anônima de Ciudad Juárez, cujo filho, um jovem viciado em drogas, vivia nas ruas há anos. Ela começou o rosário profético de reparação sem contar a ninguém. No 19º dia de seu ciclo, recebeu uma ligação. Seu filho havia sido encontrado inconsciente e levado a um hospital. Quando acordou, a primeira coisa que disse foi: vi uma mulher vestida de luz me puxando de um abismo. Ela me disse que minha mãe estava me esperando. Hoje, 3 anos depois, esse jovem está reabilitado. Ele trabalha em um centro de ajuda para viciados e voltou para a igreja. O rosário da reparação profética atua como um canal invisível de graça. Às vezes, a pessoa por quem oramos experimenta sonhos, encontros casuais com pessoas de fé ou simplesmente uma paz inexplicável. Maria usa essas orações como fios para tecer uma rede de salvação. Mais notavelmente, esse método parece funcionar mesmo quando a pessoa está fisicamente distante ou resiste ativamente a qualquer mensagem religiosa. Como o Papa Leão XIV, enfatizo que esse rosário não é manipulação espiritual. É uma intercessão amorosa que respeita o livre-arbítrio, mas abre portas que parecem fechadas para sempre. O método tem 3 elementos essenciais que o diferenciam de uma simples oração de petição. Primeiro, a intenção repetitiva. Não apenas pedimos, mas oferecemos nossa oração como compensação pelo mal feito. Segundo, a perseverança. O ciclo completo de 21 dias é crucial para sua eficácia.
Terceiro, a confiança absoluta. Devemos orar como se já tivéssemos recebido o que pedimos. Isso é o que Maria chamou de fé profética. Não apenas acreditar que Deus pode fazer, mas agir como se Ele já o tivesse feito. Como o Papa Leão, convido você a pegar seu rosário e começar esse caminho de poderosa intercessão. Se você tem um ente querido que se afastou de Deus, um filho preso em vícios, um marido que rejeita a fé, declare agora: eu intercedo pela minha família. Sua declaração de fé abrirá as portas do céu para que Maria deseje trabalhar através de você. Que o rosário da reparação profética seja sua ponte de graça e que a Mãe de Deus guie seus entes queridos de volta ao seu coração. Quando a Virgem Maria me falou naquela capela em Lima, em 2019, ela me confiou não apenas 3 maneiras de rezar o Santo Rosário, mas também uma missão que ressoa com o poder de um mandato divino: levar os filhos de Deus a reivindicarem sua liberdade espiritual. Como o Papa Leão XIV, hoje compartilho a terceira e mais poderosa espada desse sistema de libertação, o Rosário do Clamor, uma prática que transforma cada Ave Maria em um grito de fé que rompe as correntes mais pesadas da alma. Esse método não é para os mornos ou para aqueles que buscam uma espiritualidade confortável. É para guerreiros espirituais dispostos a lutar por sua liberdade, declarando com autoridade a vitória que Cristo já conquistou. O Rosário do Clamor nasceu em circunstâncias extraordinárias, não na quietude da oração contemplativa, mas no meio de uma batalha espiritual. Aconteceu em Chaclio, Peru, enquanto eu cuidava de uma mulher de 70 anos, chamada Dolores Quintana, que sofria de um grave tormento espiritual. Dolores havia tentado suicídio 3 vezes. Os médicos a diagnosticaram com depressão severa, mas a medicação mal aliviava seu sofrimento. Quando a vi pela primeira vez, notei algo mais do que tristeza em seus olhos. Uma escuridão antiga, como se algo a estivesse atormentando por décadas. Dolores confessou que, desde criança, ouvia vozes que a incitavam a se machucar. Ela consultou psiquiatras, psicólogos e até curandeiros, mas nada funcionava permanentemente. Naquela tarde, enquanto conversava com ela, senti uma inspiração diferente. A Virgem falou claramente ao meu coração: as correntes mais pesadas exigem um grito mais alto. Ensine-a a clamar com um rosário. Assim nasceu o Rosário do Clamor. Uma prática tão poderosa quanto controversa. Alguns a consideraram intensa demais, mas seus resultados foram inegáveis. Pedi a Dolores que se levantasse. Entreguei-lhe um rosário e disse: você não vai orar como de costume. Você vai clamar. Vai falar como quem tem autoridade, não como quem pede permissão. O método é radicalmente diferente das formas tradicionais. Reza-se em pé, com uma voz alta e clara, e entre cada mistério faz-se uma declaração de guerra espiritual. Pelo sangue de Cristo, eu quebro toda a corrente que me prende. Expliquei a Dolores que o mal não respeita os tímidos. Fale como filha de Deus, não como escrava do medo, disse a ela. No início, ela se sentiu estranha. Tinha vergonha de falar assim, confessou. Sempre me ensinaram que a Deus se fala em voz baixa quando se trata de sua missão. Mas persisti, e por 3 dias, Dolores rezou o Rosário do Clamor em voz alta. No 4º dia, enquanto proclamava o 3º mistério doloroso, algo extraordinário aconteceu. Senti como se um vidro tivesse se quebrado dentro da minha cabeça, descreveu ela. As vozes que me atormentaram por 60 anos, de repente se calaram. Um silêncio belo encheu minha mente. Pela primeira vez na minha vida, conheci a verdadeira paz. 3 anos depois, Dolores permanece livre do tormento. Ela interrompeu a maior parte de seus medicamentos e agora ajuda outros a encontrar libertação através desse método. Como o Papa Leão XIV, vejo na história dela a prova de que o Rosário do Clamor é uma chave para abrir portas que parecem seladas para sempre. Esse método combina 3 elementos espirituais poderosos: a postura corporal que declara autoridade ao orar em pé, a voz forte que materializa a fé e a torna uma espada audível, e as declarações entre os mistérios que cortam especificamente os laços que nos mantiveram cativos. O Rosário do Clamor é especialmente indicado para aqueles que sofrem tentações
persistentes que retornam mesmo após a confissão, pesadelos recorrentes ou insônia sem causa médica, pensamentos obsessivos de natureza negativa ou blasfema, vícios que resistiram a múltiplos tratamentos e medos ou ansiedades irracionais sem causa aparente. Maria explicou que essas correntes, muitas vezes, não são apenas psicológicas, mas espirituais, e exigem uma resposta igualmente espiritual. O inimigo teme a voz de um filho de Deus que clama com fé, disse ela. Quando você fala com autoridade, o céu responde. Outro testemunho marcante é o de Dom Miguel Sanches, um agricultor de 73 anos que lutou contra o alcoolismo por 4 décadas. Destruí meu casamento, confessou ele, triste. Meus filhos mal falavam comigo. Tentei de tudo, grupos de apoio, promessas, tratamentos, e sempre recaía. Quando sua irmã lhe falou sobre meus ensinamentos, Dom Miguel estava cético. O que um rosário pode fazer que tantas outras coisas não fizeram? Pensou ele, mas estava desesperado. Na primeira noite, ele relatou: me senti ridículo, de pé, sozinho no meu quarto, falando alto com um rosário, mas segui as instruções exatamente como foram explicadas. Nos primeiros 5 dias, Dom Miguel não notou nenhuma mudança. A tentação de beber ainda era forte, mas ele perseverou. No 7º dia, enquanto rezava o segundo mistério glorioso, sentiu algo estranho na garganta, como se algo preso ali por anos tivesse sido removido. De repente, comecei a chorar como criança, disse ele. Ele viu claramente todas as vezes que o álcool roubou momentos preciosos com sua família. Mas não era um choro de culpa, e sim de libertação. Desde aquele dia, há 4 anos, Dom Miguel não bebeu mais. A tentação não desapareceu completamente, esclareceu ele. Mas agora tem uma força dentro de mim que é maior que o desejo de beber. Quando sinto que posso fraquejar, volto ao meu rosário de oração. Como Papa Leão XIV, alerto que esse método pode gerar resistência inicial, tanto interna quanto externa. Nosso orgulho resiste a clamar, preferimos uma oração discreta e elegante. Mas há correntes que só se quebram quando clamamos do fundo da nossa alma. O inimigo também tentará nos impedir de completar os 21 dias recomendados. Muitos experimentam sonolência repentina, distrações urgentes ou até zombaria daqueles que consideram essa forma de oração estranha. Esses são sinais de que você está no caminho certo. As correntes não se quebram sem resistência. As declarações específicas entre cada mistério são a parte mais controversa desse rosário. Maria me ensinou que não basta pedir libertação. Deve-se declará-la com autoridade espiritual. Entre o primeiro e o segundo mistério, pelo sangue de Cristo, eu quebro todo o vínculo do meu passado. Entre o segundo e o terceiro, pelo poder de Maria, eu destruo toda a fortaleza do inimigo em minha mente. Entre o terceiro e o quarto, pela luz do Espírito Santo, eu expulso toda a sombra do meu coração. Entre o quarto e o quinto, pela autoridade dos filhos de Deus, eu rejeito toda a maldição geracional. No final, estou livre porque Cristo me libertou. E quem o Filho liberta é verdadeiramente livre. Cada noite era um tormento, disse ela. Eu acordava gritando, encharcada de suor frio. Os médicos me prescreviam remédios, mas mesmo assim eu não encontrava paz. Quando ela começou o rosário do clamor, notou uma resistência estranha. Nas primeiras noites, sentia como se algo estivesse me impedindo de completar a oração. De repente, sentia sono ou ouvia barulhos que me distraíam, mas ela perseverou. No 17º dia de seu ciclo, enquanto declarava firmemente: eu expulso toda a sombra do meu coração. Ela sentiu uma liberação física. Era como se algo estivesse saindo de mim, descreveu ela. Uma presença fria que esteve comigo por tanto tempo quanto me lembro. Naquela noite, ela dormiu pacificamente pela primeira vez em 50 anos. Como Papa Leão XIV, convido você a pegar seu rosário e começar esse caminho ousado de libertação. Se você esteve preso ao mesmo tormento por anos, se tentou de tudo e nada parece funcionar permanentemente, o rosário do clamor pode ser a chave para a sua liberdade. Agora mesmo lutarei pela minha liberdade. Sua declaração pública é o primeiro ato de coragem em seu caminho para a libertação. Ao encerrarmos essa profunda jornada,
fica claro que o poder da fé não é apenas um conceito abstrato, mas uma força viva e pulsante que pode transformar vidas de dentro para fora. As experiências compartilhadas nesta narrativa, enraizadas nas revelações divinas recebidas naquela humilde capela em Lima, nos lembram que a libertação espiritual é alcançável através da oração intencional e sincera. O Santo Rosário, muitas vezes incompreendido como uma prática rotineira ou mecânica, emerge aqui como uma ferramenta espiritual dinâmica, capaz de romper as correntes mais pesadas da alma. Pessoalmente, essa história ressoa profundamente comigo, particularmente por sua ênfase na tríade dos métodos do Rosário: confissão interior, reparação profética e o ousado grito de fé. Na complexa interação entre fisiologia, psicologia e espiritualidade, vejo essas práticas como mais do que rituais religiosos. Elas são mecanismos que engajam a mente e o corpo na cura e transformação. O ato de pausar em silêncio antes de cada mistério, o reconhecimento verbal das falhas e a declaração de vitória espiritual estimulam processos cognitivos e emocionais que promovem autoconhecimento, humildade e resiliência. Isso se alinha com o entendimento moderno em fisiologia e psicologia humana de que práticas reflexivas deliberadas podem religar caminhos neurais, reduzir o estresse e promover o bem-estar mental. O que mais me impressiona é o convite para confrontar não apenas os pecados ou lutas visíveis, mas os comportamentos racionalizados e escondidos que silenciosamente corroem nossa paz interior. Isso reflete uma lição crucial, tanto na saúde espiritual quanto psicológica. A verdadeira cura começa com um autoexame honesto e aceitação. A coragem de admitir as próprias falhas abertamente, seja para si mesmo, para um poder superior ou para uma comunidade, pode dissolver camadas de vergonha e isolamento, substituindo-as por esperança e renovação. Além disso, a dimensão comunitária do Rosário da Reparação Profética destaca a interconexão da cura individual e coletiva. A intercessão intencional por famílias desfeitas, jovens perdidos e as feridas da sociedade fala de uma compreensão mais ampla da saúde humana, que transcende o indivíduo para abranger o ambiente social e espiritual. Do ponto de vista fisiológico, o apoio social e os rituais coletivos podem afetar profundamente a química cerebral e a regulação emocional, sublinhando o valor das práticas de fé compartilhadas. O método final, o Rosário do Clamor, desafia a noção de uma espiritualidade silenciosa e passiva, incentivando uma declaração vocal e assertiva de liberdade e vitória sobre a escuridão. Essa prática, embora intensa, incorpora os benefícios fisiológicos da liberação expressiva, semelhante à catarse, que pode aliviar tensões internas e promover empoderamento. Em nosso mundo contemporâneo, onde muitos sofrem silenciosamente de ansiedade, vícios ou tormentos espirituais, essa forma de oração oferece um caminho radical para recuperar a agência sobre a própria vida. Refletindo sobre os testemunhos daqueles transformados por essas práticas, sou lembrado de que a libertação não é instantânea nem sem esforço. Ela exige perseverança, fé e a disposição de enfrentar resistências internas e externas. Isso espelha a resposta fisiológica humana à mudança. O corpo e a mente, muitas vezes, resistem a novos padrões até que se tornem integrados por meio da prática repetida. No entanto, a promessa embutida nessas histórias é que a persistência é recompensada com liberdade, paz e restauração. Do ponto de vista educacional, particularmente no que diz respeito ao desenvolvimento infantil e à fisiologia, essas percepções têm implicações importantes. Ensinar às crianças o valor da atenção plena, da reflexão intencional e da verbalização de emoções está alinhado com a promoção de um crescimento cognitivo e emocional saudável. Integrar tais disciplinas espirituais com métodos apropriados à idade poderia nutrir resiliência e autoconhecimento desde cedo, equipando jovens aprendizes para navegar os desafios da vida com uma sensação fundamentada de fé e força interior. Em conclusão, essa profunda revelação do Santo Rosário, como uma arma espiritual, convida cada um de nós a embarcar em uma jornada de transformação que é tão científica quanto sagrada.
Ela nos lembra que a cura, seja física, emocional ou espiritual, é um processo integrativo que envolve mente, corpo e alma. As lições aprendidas inspiram um compromisso renovado com a oração como uma prática dinâmica e participativa, capaz de romper as correntes mais profundas e iluminar os cantos mais escuros de nossas vidas. Que essa mensagem o inspire a pegar seu rosário, não apenas como um ritual, mas como uma ferramenta poderosa para introspecção, intercessão e declaração ousada. Que seja um catalisador para a cura e a liberdade, fundamentado na fé e sustentado pela perseverança. E que a força de Maria, nossa mãe, o guie enquanto você clama com fé e reivindica a vitória que já é sua.